Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender a resolver esse exercício aqui. Então, vamos lá. Bom, seja V igual a W1, soma direta com W2, prove que prove que se B1 é base de W1 e B2 é base de W2, então B1 unido a B2 é base de V. Antes da gente fazer, já vou pedir para você deixar o seu curtir, antes que você esqueça, e também inscreva-se no canal, porque as minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, e às vezes até na pós-graduação. No momento que eu estou gravando essa videoaula, estamos rumo a 100 mil inscritos. Então vamos fazer esse exercício aqui, olha só. Vamos primeiro entender basicamente a ideia aqui, olha. V é soma direta de W1 com W2, ou seja, né? Isso quer dizer que cada elemento de V, né? Olha só, se você pega um elemento de V, então ele vai ser escrito como sendo um elemento que está em, vou chamar de U1, um elemento U1 que pertence esse elemento aqui a W1, mais um elemento U2 que pertence a W2, tá? Então todo vetor em V pode ser escrito como uma soma, onde uma parcela está no W1, a outra parcela está no W2. Além disso, como aqui está escrito soma direta, nós temos que esse W1 interseção com W2, se eu pego o subespaço vetorial W1 e faço a interseção com o subespaço vetorial W2, o único elemento dessa interseção, né, vai ser o vetor nulo, né, o zero barra, né? Então vai ser um conjunto unitário, ou seja, a interseção vai ser só um elemento e esse elemento é o vetor nulo, beleza? Com isso, o que acontece? É como se esse nosso V, vamos imaginar que isso aqui, ó, esse diagrama, fazer um diagrama de Venn aqui, né? Digamos que esse diagrama aqui, ó, isso aqui tudo representa o nosso V, né? E aqui dentro está todos os elementos de V. Quando você tem V como soma direta de W1 com W2, é como se esse V ele fosse, digamos assim, ó, separado aqui em duas partes, certo? E essas duas partes, a única interseção dessas duas partes, eu vou fazer um risquinho aqui no meio, ó, botar assim, ó. A única interseção entre essas duas partes, vamos botar assim, ó, seria, ficou muito pequenininho isso aqui, deixa eu fazer um pouquinho maior, para ficar melhor para representar para vocês. Então, olha só. Opa, apaguei de novo ali. Vamos fazer aqui e fazer aqui, certo? Então, a ideia aqui é o seguinte, ó, você pega V, divide em duas partes. Uma parte dessa é o W1, outra parte dessa é o W2. E a única coisa que está aqui no meio da interseção dos dois é o zero barra, tá? Então, é basicamente essa que é a ideia, quando você tem o V sendo soma direta de W1 com o W2, certo? Pega V, separa em duas partes. E a única interseção dessas partes é o zero barra. Bom, então, veja. A ideia desse nosso exercício aqui, ele fala que se você tiver uma base para esse W1, ou seja, você tem um conjunto de... Vou botar aqui, ó, você tem um conjunto de vetores que é base para esse W1. E você tem um outro conjunto de vetores que é base para esse W2. Se você faz a união desses dois, né, esses dois conjuntos aqui, você tem uma base para V. É uma ideia que parece ser razoável, haja vista que você tem V sendo separado em duas partes, uma parte W1 e outra parte W2. Então, se você junta a base W1 com a base W2, parece razoável que seja uma base para V. Mas óbvio que ser razoável não significa provar, né? Então, a gente tem que ter só, agora, a argumentação realmente disso aqui. Então, para a gente fazer isso, vamos lá. Vamos lembrar, né? Vamos separar, eu sempre gosto de separar hipótese e tese, né? Então, hipótese é o que você já tem, né? Qual é a hipótese? É que o seu V, ele é soma direta de W1 com W2, que B1 é base de W1 e que B2 é base de W2. Isso aqui são as hipóteses, né? O que você tem no seu exercício aqui. E a tese é o que você quer provar, né? A tese aqui nesse exercício é que se você faz B1, se você faz aqui, ó, B1 unido a B2, caramba, B1 unido a B2 é base de V. Então você tem que usar a hipótese, né, para você provar a tese. Beleza, então vamos lá, olha só. Vamos dizer que esse nosso B1 seja o conjunto formado por... Vou dar nomes a isso aqui, né? Eu vou chamar de U1, U2, U3, né? E assim sucessivamente, eu não sei quantos tem, vou chamar de UN, tá? N de navio. Isso aqui seja esse B1. E seja agora o nosso B2, também vão ser vetores que eu não sei quais são, né? E que não necessariamente vão ser iguais ao B1, né? Então vamos botar aqui, eu vou chamar de Vs. Então V1, V2,
aí V3, reticências. Agora ele vai uma certa quantidade que não é necessariamente igual à quantidade de vetores do B1, né? Então vou chamar de VM de Maria, certo? Então digamos que B1 seja isso, B2 seja isso daqui. Vamos lá. A gente quer fazer, né, provar que B1 unido a B2 vai ser uma base para V. E se eu for fazer B1 unido a B2, né, vai ser o que aqui, né? Vai ser o T aqui, ó, digamos, o 1, o 2, o 3, reticências até chegar em o N, certo? E aqui nós vamos ter agora, desculpa, o N, aí juntando, ó, V1, V2, V3, reticências, VM, tá? Bom, uma coisa interessante aqui é o seguinte, esses elementos em B1 vão ser diferentes dos elementos em B2, por quê? Né? Isso é a primeira coisa que eu tenho que justificar, né? O que garante que esse U3, por exemplo, não é igual a um certo VI que está aqui? Bom, porque lembra que B1 é base de W1, né? Ou seja, então se você tem aqui, ó, no diagrama, né? Se você tem, ó, lembra que o nosso V ele é separado em duas partes, você vai ter o W1 de um lado e o W2 do outro. Se esse B1 é base de W1, então eles são elementos de W1, ele não pode ter interseção com elementos de W2, né? Que é o B2, né? Lembra que B2 são elementos de W2. Porque lembra que a única interseção possível entre esses dois conjuntos, W1 e W2, é o próprio 0 barra, né? Vamos lembrar disso, já que o nosso V ele é soma direta, né? De W1 como W2. Então a única interseção possível é 0 barra. Só que não pode ter vetor nulo dentro de base, né? Porque se um conjunto possui um elemento neutro, se um conjunto possui o vetor nulo, esse conjunto ele é LD, né? E para ser base tem que ser LI. Então não tem como esses elementos aqui ter interseção, tá? Entre esse de U1 até UN e de V1 até VM. Bom, esclarecido isso, o que a gente tem que provar? A gente tem que provar que esse nosso... a gente tem que provar que esse conjunto B1 unido a B2 é base de V. O que significa ser base? Significa que tem que ser gerador e tem que ser LI. Se a gente provar então que B1 unido a B2 é gerador do nosso V e além disso que B1 unido a B2 ele é LI, então fica provado que B1 unido a B2 é base para V. Então vamos começar aqui botando que ele é gerador. De que maneira? Vamos lá. Olha só. Como nós temos que nosso V é igual à soma direta de W1 mais W2, então, né, isso por definição do que vem a ser soma direta, né, temos o seguinte, temos que se você pega um vetor V pertencente a V, então isso vai ser escrito como sendo, né, esse V vai ser escrito como sendo um certo, aliás, vou chamar desse vetor, eu vou chamar de outra letra que não seja V, para não confundir com os V's de cá, vou chamar de, sei lá, o que eu posso chamar aqui? Eu não queria usar W, porque W já tem essa letra maiúscula aqui, pode confundir também. Eu vou usar aqui um A e botar em vetorzinho assim, ó. Ou então não, eu vou botar R e botar um vetorzinho aqui, certo? Para você entender que é vetor. Ou então nem bota esse vetorzinho. Então R é um elemento aqui, por exemplo, do nosso V. E aí eu quero dizer o seguinte, se V ele é soma direta de W1 com W2, então esse elemento de R, esse elemento R em V, ele tem que ser escrito como sendo um certo U1 que pertence, né? Ou somar só de U, um certo U que pertence ao nosso W1 mais um certo V que pertence ao nosso W2, né? Isso é que é a definição de soma, né? Ok, soma de dois subespaços aqui, né? Então R ele é escrito dessa maneira. Mas veja bem, a gente sabe que B1 e B2 são bases, respectivamente, de W1 e W2. Então, se B1 é base para W1, isso significa que esse U ele é escrito como sendo uma combinação linear desses vetores aqui da base para W1, que é B1. Então, vai ser um certo, sei lá, A1, U1 mais um certo A2, U2 mais reticências aqui, né? Não preciso botar A3, U3 e assim vai. Até chegar em AN, UN. Então, isso vai ser o nosso Uzinho aqui. Mas, olha só, agora aqui não vai caber na mesma linha, eu vou botar para qual? Mas, vou botar um pouquinho mais para cá. Mas, olha só, isso aqui, como o V ele é pertencente a W2, V é um elemento de W2, então V pode ser escrito como uma combinação linear de elementos da base de W2, que vem a ser o nosso B2. Então, esse nosso V vai poder ser substituído por um certo, vou chamar aqui agora de B1, V1 mais um certo B2, V2 mais reticências, até chegar um BM de Maria, VM de Maria, né? Então, veja bem,
Isso significa que o nosso R, que é um elemento aqui, né, do nosso V, né, ele pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores que vão de U até N e depois de V1 até Bm. Desculpa, de V1 até Vm, tá? E se nosso elemento, né, de V pode ser escrito dessa maneira, então nós vamos ter que esse elemento faz parte do gerador daquele conjunto formado de U1 até o N e de V1 até Vn, juntando tudo, certo? Ou seja, nós vamos ter que R pertence ao conjunto gerado por A1, U1, ou desculpa, não é A1, a gente pega só os vetores agora. Então, U1, U2, lembra que gerador começa um colchete, né? U, U2, reticências até chegar em o N de Maria, ou N de navio, né? V1, V2, até chegar em VM, M de Maria. Então, isso aqui. Então, o R pertence ao gerador, certo? Além disso, obviamente, como esses elementos, o 1 até o N e V1 até Vm, são elementos de V, né? Porque eles estão em W1 e W2, W1 e W2 são subconjuntos de V. Então, a soma de elementos em V também está em V. Isso significa o seguinte, né? Isso significa que nós temos que esse conjunto aqui, que é formado por todas as combinações lineares possíveis desses vetores, ele está contido em V. E quando eu peguei um elemento qualquer de V e mostrei que ele também está nesse conjunto, né, o que eu acabei provando foi que o V está contido naquele conjunto ali de geradores, né, formado pelo gerador. Ou seja, a conclusão que eu vou poder tirar, né, já que o gerador está contido em V e que V está contido no gerador, né, é que nós temos V igual a esse conjunto gerado pelos vetores que vão de U1, U2 até chegar em UN, depois juntando com V1, V2 até chegar em Vm, certo? Então nós já temos que aquele conjunto, que é a união, é um gerador para V, certo? Então beleza, ó, vamos até escrever isso aqui, ó. Conclusão aqui, ó. B1 unido a B2 gera, ou é gerador, né? É gerador de V. Então veja, já cheguei aqui, eu vou chamar isso aqui de uma coisa 1, certo? Uma conclusão 1. Então eu já cheguei que aquele conjunto formado pela união do B1 e B2 é gerador de V. Basta agora eu provar que esse conjunto é LI, e aí se ele gera e ele é LI, ele é base, né? Então vamos lá, vamos provar agora que é LI, certo? Então para a gente provar que é LI, a gente tem que fazer a combinação linear daqueles vetores e igualar o vetor nulo, né? É o passo. E aí, se a única solução possível para isso forem todos os escalares multiplicando esses vetores sendo zero, é LI. Se tiver algum que não seja zero, aí vira LD, né? Então, veja, vamos fazer aqui, ó. Vamos até separar, né? Então, vamos fazer, ó. Eu vou chamar de A1, U1 mais A2, U2 mais, vou botar reticências, AN, UN, agora mais B1, V1 mais B2, V2 mais reticências, BM, VM. Aí eu tenho que igualar isso ao vetor nulo, certo? Então vamos lá. A gente tem que provar que a única solução possível para essa equação é a trivial. Qual é a solução trivial? Onde cada um desses coeficientes, né, de A1 até AN e de B1 até Bn, são todos iguais a zero. Então vamos começar o seguinte, olha só, olha que interessante aqui. Vamos supor, né, suponha que nossos AI, né, ó, A1, A2, reticências até chegar em AN, suponha que todos eles sejam iguais a zero, ao número real zero, tá? Ao escalar zero, não ao vetor nulo aqui, claro, né? Suponha que isso aqui aconteça. Se isso aqui acontece, esse termo todo aqui daria zero, né? Ó, essa parte todinha desse lado aqui, ó, isso aqui tudo, ó, daria o vetor nulo, ó. Não é que daria de zero, daria o vetor nulo, certo? Sobraria só essa parte igualando o vetor nulo. Se isso acontecer, o que nós vamos ter? Nós vamos ter que esse B1 até Bm vão ter que ser todos iguais a zero. Por quê? Né? Ó, já vou explicar. Até Bm tem que ser igual a zero, pois lembra o seguinte, né? B2, que é o conjunto formado por esses vetores que vai de V1 até Vm, é base. Ele é base de W2. E se ele é base de W2, né? Ele é Li, certo? Isso é uma das hipóteses. Ó. Vamos lá, vamos lembrar. Ó. Aqui, ó. B2 é a base de W2, significa que B2 gera W2 e que B2 é LI, certo? Então, se fosse acontecer de todos os coeficientes de A1 até AN serem iguais a zero, então necessariamente todos os coeficientes de B1 até Bm também tem que ser zero, porque o B2 é LI. Por outro lado, né, a gente pode dizer também o seguinte, ó, supõe agora, né,
suponha que agora os coeficientes de B1 até Bn, então vou botar aqui, ó, que B1 até Bm, aliás, de Maria, né? Ó, B2 até chegar em Bm, suponha que eles todos sejam iguais a zero. Então, o que vai acontecer? Bom, você já deve imaginar, né? De A1 até AN, certo? Vão ter que ser todos iguais a zero, necessariamente. E agora, por quê? Porque, ó, igual a zero, pois B1 é LI. Ah, mas como é que você sabe que B1 é LI, professor? Pela hipótese, né? Qual é a hipótese lá, ó? Que o nosso B1, ele é base de W1. E para B1 ser base de W1, B1 tem que ser LI. Então, se acontecesse de todos os coeficientes de B1 até Bm serem iguais a zero, então tem que acontecer todos os coeficientes de A1 até AN todos iguais a zero também, né? Porque B1 é LI. Então, até agora, veja bem, a gente só teve como solução possível, até agora, todos os coeficientes serem iguais a zero, né? Então, agora vamos pegar o seguinte, eu já fiz a suposição que aqui sendo tudo igual a zero, aí eu chego na conclusão que aqui também tem que ser todos iguais a zero. Já fiz a suposição de que aqui tem que ser, se aqui for todos iguais a zero, eu chego na conclusão também que aqui vai ser todos iguais a zero. E vamos agora fazer uma suposição seguinte, ó, que tem algum, vamos supor, olha só, que tem algum B1, né, algum BI para cá, ó, vamos supor que é o que está faltando, né. Suponha que, a gente pode até dividir isso em casos, ó, caso 1, a gente pode dizer que isso aqui é o nosso caso 2 e vamos dizer que isso aqui é o nosso caso 3. Dá até para fazer assim, para organizar a nossa linha de raciocínio. Caso 3. Suponha que nós vamos ter algum AI diferente de zero, né? Então tem algum AI diferente de zero e vamos supor que tenha algum B, vou chamar de BJ, né? Porque o índice não necessariamente vão ser iguais, esses índices. E tem algum BJ diferente de zero, certo? Então suponha que nós vamos ter algum elemento aqui zero ou algum elemento zero. Por que esses três casos eles concluem tudo, né? Porque veja, ou vai acontecer de terem todos aqui zero e algum aqui diferente de zero, e a gente já viu que esse caso não pode acontecer, porque se todos aqui forem zero, os outros também tem que ser, porque lá é LI, aquele conjunto de B1 até Bn. Ou vai acontecer de você ter algum elemento aqui diferente de zero e aqui tudo zero, e a gente já viu também que não dá, porque senão nós vamos ter o problema de que B1 é LI, né? Então não pode acontecer esse. E agora um outro caso seria, ó, se algum aqui for diferente de zero e algum aqui for diferente de zero, né? São as três possibilidades que a gente pode ter aqui, né? Bom, então vamos fazer, ó. Se isso acontece, né? O que vai ter? Nós vamos ter o seguinte, ó. Eu vou repetir aqui, ó. Nós vamos ter essa parte de A1, U1 mais A2, U2 mais reticências até chegar em AN, UN. Depois mais, nós vamos ter agora o B1, B1V. B1, V1 mais B2, V2, até chegar aqui no nosso BM, VM, isso aqui igual ao vetor nulo. E veja, se tiver algum AI, né? Se algum AI aqui dentro, ó, for diferente de zero, né? Quando você fizer essa soma toda, vai dar um vetor, que é um certo vetor U, né? E esse vetor U está em W1. Por quê? Porque esses U1 até o N são vetores de W1, né? Você faz somas de vetores de W1, produz combinações lineares de vetores de W1 constituem W1. W1 é subespaço, né? E esse lado de cá, ó, esse carinha aqui, ó, quando você fizer a soma, né? Tem algum desses B's aí que não é zero. Quando você soma isso aqui, vai dar um certo V, tá? Que é um elemento de W2, certo? Então, ó, nós vamos ter é isso, né? Vamos até colocar aqui, ó. Esse carinha ele vai pertencer a W1, né? E esse carinha vai pertencer a W2. Mesma lógica ali que é o seguinte, ó, V1, V2 até Vm são elementos do nosso W2, W2 é subespaço, você faz combinação linear de elementos de W2, vai ser um elemento, o resultado, que também está em W2, certo? E isso aqui dando igual ao vetor nulo. Bom, só que tem um problema. Como, olha só, que está na nossa hipótese, ó, como W1 ele é soma direta com W2, né? Nós temos isso de hipótese, né? Que nosso V ele é igual a soma direta de W1 com W2, né? Nós temos o seguinte, nós temos, a gente já sabe, né? Que a interseção de W1 com W2 é só o elemento que é o vetor nulo, certo? É o único elemento em comum ali, tá? Bom, então isso significa que nós devemos ter, ó, por causa disso, que esse U vai ser zero, o vetor nulo, esse V vai ser o vetor nulo também, para daí você ter o seguinte, para você ter o nosso U mais V dando o vetor nulo.
Por que, professor, eu tenho essa conclusão? Porque olha só, vamos lá, ó. Se U é igual a V e dando o vetor nulo, né? Eu posso arrumar isso aqui e dizer o seguinte, eu vou fazer um rascunho aqui, ó, que o nosso U, eu vou até fazer assim, sabe, para ficar mais claro ainda. Vamos lá, ó. Se U mais V é igual a vetor nulo, isso aqui significa que U é igual a menos V, né? Se você pega aqui, ó, se U mais V é igual ao vetor nulo, então você pode dizer que U é igual a menos V. Bom, mas veja bem, esse carinha aqui, ó, menos V, ele pertence a W1, ou desculpa, a W2. E esse carinha aqui pertence a W1, né? Como é que eu sei que menos V pertence a W2? Ó, V pertence a W2, W2 é um subespaço vetorial, então qualquer produto por escalar de um vetor que esteja lá dentro dele, também está lá dentro dele. Então aqui, esse menos V é como se eu tivesse feito menos 1, o escalar menos 1, multiplicado por V. Então, como esse V pertence a W2, esse menos V vai pertencer a W2 também, né? E aí o que acontece? Olha só, se eu tenho um elemento que está no W1 e o outro elemento está no W2, eles são iguais, então significa que esses carinhas aqui, ó, U tem que ser igual a V, né? Ou melhor, U tem que ser igual a menos V, mas o que acontece aqui, ó, se eles são iguais, isso significa que U, ele pertence, né? Esse U, ele pertence a, eu posso dizer que U pertence à interseção de W1 com W2, e eu posso dizer também que V, ou melhor, menos V, né? Pertence à interseção de W1 com W2. Ah, professor, como assim? Ora, U não é igual a menos V, então eu tenho um elemento que é igual, eu tenho um elemento de W1 que é igual a outro elemento de W2, então eu tenho o mesmo elemento nos dois conjuntos, então eles estão na interseção. Então eu posso dizer que U pertence à interseção de W1 com W2, ou que menos V pertence à interseção de W1 com W2. E aí disso eu teria o seguinte, mas para lá, a interseção entre W1 e W2 não é só o vetor nulo, então eu tenho que ter que U é igual ao vetor nulo, ou que menos V é igual ao vetor nulo. Então disso eu já tenho aqui, né, diretamente na primeira parte, vamos botar aqui, ó. Disso eu já tenho aqui, ó, opa, fiquei sem espaço. Disso aqui eu já tenho o que, né? Na primeira parte eu já tenho que U é o vetor nulo, né? Que U é o vetor nulo. E na segunda parte eu já tenho que V é igual ao vetor nulo, né? Porque eu multiplico por menos 1 ambos os lados dessa equação aqui, né? Eu vou ter que V é igual ao vetor nulo. Então veja, a única possibilidade que eu tenho, se a soma dos dois dá o vetor nulo, sendo que o espaço vetorial V ele é a soma direta de W1 com W2, é se esse U é igual ao vetor nulo e esse V é igual ao vetor nulo, certo? Mas espera lá, qual é a conclusão disso? Vamos lá. Se essa soma toda dá o vetor nulo, né? E essa soma toda dá o vetor nulo, como eu posso até tentar fazer para cá, mas deixa eu ver, vai ficar ruim. Vou tentar explicar aqui. Como essa soma toda aqui dá o vetor nulo, certo? E essa soma toda aqui dá o vetor nulo, como o conjunto de W1 até de U1 até UN é LI, então necessariamente os nossos, ó, vou até colocar aqui, ó, como, vamos botar B1 é LI, certo? O que é que eu tenho que acontecer? Esses carinhas aqui, ó, de A1 até o nosso, vou botar assim logo, ó, A1 reticências, né, aqui, ó, igual a um certo AN é igual o número 0. E como o B2 ele é LI, que é outra hipótese do problema, o que tem que acontecer? Ó? Já que isso aqui tudo está sendo igual ao vetor nulo, eu já vi que é o único jeito é se ele for igual ao vetor nulo, eu vou ter que ter esses coeficientes de B1, né, até chegar em BM, todos iguais a 0 também, tá? O número 0, porque B2 ele é LI, certo? Ou seja, nos três casos, que são os três casos possíveis, né, que é ou aqui é tudo 0, e a gente conclui que aqui vai ser tudo 0 também, ou o contrário, aqui é tudo 0 e a gente conclui que aqui também tem que ser tudo 0, ou vai acontecer de ter algum aqui que não é 0 e algum aqui que não é 0, mas se isso acontecer, a gente chega na conclusão que você vai ter um vetor nulo, que vai ser o resultado desse, somado com o vetor nulo, e se essa primeira parte é o vetor nulo, aí de novo você usa o fato de que o B1 é LI, então todos os coeficientes têm que ser 0, aí aqui você usa o fato de novo que B2 é LI, você usa que todos os coeficientes são 0, e aí você chega de novo, ó, que todos os coeficientes do A1 até o AN e do B1 até BM também são 0. Então, nos três casos, né, todos os coeficientes são iguais a 0. Então, a única solução possível para essa equação aqui, né, que é quando você faz a soma de todos os vetores igualando ao vetor nulo, é que você tenha todos os coeficientes iguais a 0 e, portanto, qual a conclusão que você vai chegar desses três casos, né, quando você fizer a conclusão aqui, ó, vou botar até aqui, ó, é que aquele nosso B1 unido a B2, ele é LI, né? Porque analisando os três casos possíveis ali, todos os três dão todos os coeficientes iguais a 0. Então, veja, vou até chamar de 2. Essa conclusão aqui que eu tirei, eu vou até chamar de 2, ó.
Então veja, se a união de B1 com B2 é LI, e a outra conclusão que a gente tirou é que a união de B1 com B2 é gerador de V, qual a conclusão? Se um conjunto é gerador e também é LI, esse conjunto é base para aquele espaço lateral que está trabalhando. Então a gente chega na tese, que é isso aqui, ó, B1 é base de B1 unida B2, aliás, é base de V. E isso fecha a nossa demonstração, certo? Então nós fizemos aqui uma sequência de argumentações, usando as hipóteses, que a gente usou o fato de ser soma direta, usou o fato de B1 ser base, e que portanto ele gere LLI, usou o fato que B2 é base, no caso ele gera ILI para o W1, o B2 que gera ILI para o W2. A gente usou isso aqui tudo, fez a nossa argumentação toda, chegou na conclusão que a união dos dois é gerador de V e que a união dos dois tem que ser LI. Então, portanto, é base, tá? Ó, aqui foi a 2. Feito aqui, então, esse exercício, beleza? É um exercício teórico que geralmente pega os alunos e se você ficar com dúvida, não esquece, coloca na seção de comentários. Só que aí o que eu quero que você faça? Eu quero que você treine esse resultado aqui no exercício, tá? Que é esse exercício aqui que eu vou deixar para você, olha só. Vamos lá. Esse exercício aqui, certo? Eu te dei aí um espaço vetorial, que é soma direta de um W1, W2. E eu quero que você, então, ache uma base para W1, uma base para W2 e veja que a união vai ser base para aquele espaço vetorial que você está trabalhando ali. Se ficar com dúvida, coloca na seção de comentários. Na descrição eu vou botar a resposta, né? E eu espero também que você já tenha deixado o seu curtir e que você tenha inscrito no meu canal, porque as minhas videoaulas, você sabe, vão te ajudar, tá certo? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso de álgebra linear. Até mais e tchau!